Oi, gente, tá começando o Esporte Clube AM. Na edição de hoje você confere. Manauara goleia o time do Humaitá fora de casa e conquista a 8ª vitória na Série D. Na Colina, Manaus vence o São Raimundo de Roraima por 2-0 e volta ao G4. Trem recebe o Princesa e pela Série B tem os jogos do Amazonas contra a Chapecoense e o Novo Horizontino. Fica aqui, porque o Esporte Clube AM está no ar. A gente começa o programa de hoje falando sobre a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol 2024. O Manauara goleou por 5-0 o time do Humaitá do Acre fora de casa. Essa é a 8ª vitória da equipe amazonense na competição. O Manauara conquistou a 8ª vitória em 9 jogos na Série D do Campeonato Brasileiro na noite do último domingo. Ainda aos 2 minutos de jogo, Júnior Palmares cobrou escanteio na área e Carlinhos enrolou o goleiro para marcar um golaço e abrir o placar do Florestão. Humaitá 0, Manauara 1. Aos 33 minutos, o time amazonense ampliou as vantagens. Romarinho arrancou pela esquerda e tocou para Neto Oliveira, que na cara do gol bateu de canhota no canto do goleiro e fez o segundo. 6 minutos depois, foi a vez de Jonathan se antecipar a marcação, avançar pelo meio e rolar para Neto Oliveira dar um leve toque de direita para avançar o terceiro. Humaitá 0, Manauara 3. Após o intervalo, ainda 5 minutos, Neto Oliveira devolveu a assistência de Romarinho e acionou o camisa 20. Na esquerda, ele ajeitou e mandou de canhota, cruzado, no canto para colocar os 4-0 no placar. Já aos 34, Wallace Moraes recebeu pela esquerda, puxou para o meio já dentro da área, finalizou no canto do goleiro, fazendo o 5º gol do robô na partida. Humaitá 0, Manauara 5. Invicto, o Manauara chegou aos 25 pontos na liderança isolada do Grupo A1. Pela 10ª rodada, o robô da Amazônia encara duelo local contra o Manaus no próximo sábado no estádio da Colina. Já no estádio da Colina, o Manaus venceu o São Raimundo de Roraima por 2-0. Com o resultado, o Gavião volta ao G4. Confere aí. Na tarde do último domingo, o Manaus venceu o São Raimundo de Roraima por 2-0, em duelo válido pela 9ª rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. Nos primeiros minutos, o São Raimundo se manteve mais no ataque, buscando espaço para finalizar perto do gol de Esmeraldino. Mas a defesa do Manaus conseguiu travar. Aos 9 minutos, após a cobrança de escanteio, Paulo Menezes se antecipou no primeiro poste e desviou de calcanhar. Fabrício Kanté aproveitou e finalizou de cabeça para a grande defesa de Vinícius. O Manaus devolveu. Aos 14 minutos, Miliano cobrou o escanteio da esquerda. A bola passou por todo mundo e sobrou para Ibiapino. No segundo poste, o camisa 11 finalizou, mas a bola passou ao lado da trave de João Vitor. Aos 18, Adenilson recebeu na intermediária e arriscou de fora da área. João Vitor espalmou e salvou o Mundão. Já aos 31 minutos, Kanté recebeu pela direita e cruzou na medida para Paulo Menezes, que furou e desperdiçou a chance de marcar. O Gavião do Norte respondeu com chutes de longe de Ronei e Renanzinho, mas sem acertar o alvo. Na segunda etapa, as equipes voltaram em ritmo frenético. Aos 2 minutos, Kanté recebeu um belo passe em elevação dentro da área e concluiu rasteiro para o gol. Vinícius se jogou para defender. No minuto seguinte, Miliano avançou pela esquerda e cruzou para trás. Ibiapino bateu de primeira e João Vitor novamente fez a intervenção. Aos 10 minutos, enfim, o Manaus marcou. Ronei carregou pelo meio e deixou Ibiapino na ponta direita. O camisa 11 cruzou rasteiro para Renanzinho completar para o gol. O goleiro João Vitor ainda espalmou, mas ela foi entrando de mansinho no fundo das redes. Manaus 1, São Raimundo de Roraima 0.
Em desvantagem, o Mundão foi para cima. Em cobrança lateral jogada na área aos 21 minutos, Tavinho ficou com a bola limpa na marca do pênalti para finalizar e escolheu o canto esquerdo. Melhor para Vinícius, que voou e evitou o empate dos visitantes. Aos 25, Renanzinho ganhou na velocidade pela direita, fugiu da falta e cruzou para Ristoni dominar dentro da pequena área e tocar na saída de João Vitor para fazer mais um. Manaus 2, São Raimundo de Roraima 0. Com o resultado, o Manaus chegou aos 14 pontos e, por hora, retorna ao G4 do Grupo A1 na 4ª colocação. Na volta do intervalo tem mais Esporte Clube AM para você. O trabalho de revitalização do Centro Histórico tem sido um importante passo para resgatar a história e a cultura da nossa cidade. Com o PIR Manaus 355, a Prefeitura reforça o seu compromisso em dar mais vida ao centro e uma nova opção de lazer para a população, fomentando o turismo e fortalecendo a economia da região. Prefeitura de Manaus, o trabalho para recuperar o nosso centro não para. Amazonas diferente, é um Amazonas diferente, com auxílio permanente, um prato cheio, passe livre, o rapidão é um tapetão, é o trabalho que transforma, é o suor da nossa gente, é o governo que entrega, e é você que sai na frente, é o Amazonas diferente, é o Amazonas diferente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. De volta aqui com o seu Esporte Clube AM, vamos falar agora de rede social. Me segue lá no Instagram, @DanieleRezende_, @DanieleRezende_. Segue também @TessaMídia e confere o nosso canal no YouTube. Ainda falando de Série D, o Princesa dos Solimões foi até o estado do Amapá enfrentar o Trem. A partida foi no estádio Zerão, em Macapá, e foi válida pela 9ª rodada da competição. O Princesa dos Solimões foi até a cidade de Macapá enfrentar o Trem. A partida foi no estádio Zerão e acabou ficando no empate sem gols, pela 9ª rodada da Série D do Brasileirão. O Locomotiva entrou em campo precisando do resultado positivo, após ter sofrido uma goleada para o Manauara por 4-1 e caído 2 posições na tabela de classificação. Mesmo tendo apoio da torcida, a equipe de casa até que tentou, mas não conseguiu balançar as redes do time visitante. Em noite inspirada ao goleiro Robert, do Princesa dos Solimões, os amazonenses foram salvos por uma defesa do pênalti cobrado pelo atacante Pedro Foguete. O lance crucial do jogo deixou o placar no 0-0 e o empate acabou sendo melhor para o Tubarão. Com o resultado, o Trem chegou aos 12 pontos, mas estacionou na 5ª posição. Já o Princesa soma 15 pontos e é o terceiro da chave. O próximo desafio do time amapaense será contra o Rio Branco do Acre e a equipe do Amazonas vai pegar o Porto Velho. Já pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas recebeu o time da Chapecoense aqui no Estádio da Colina. Melhor para a equipe catarinense, que venceu por 1-0. Depois a Onça enfrentou o Novo Horizontino fora de casa. Confere aí o resumo das 2 partidas. Mais de 6.000 torcedores acompanharam a partida entre Amazonas e Chapecoense no estádio Carlos Amite na noite do último dia 13. O jogo foi válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. Melhor para o time visitante, que venceu a Onça por 1-0 com um gol de Bruno Leonardo. No começo do primeiro tempo, o Amazonas teve uma boa chance de sair na frente, mas pecou na conclusão. Aos 9 minutos, Enio fez jogada individual, escapou pelo meio, arrastou a defesa com velocidade e desviou de Matheus Serafim. O camisa 11 ficou cara a cara com Matheus Caviccioli, escolheu o canto, mas finalizou para fora. Já no segundo tempo, o Amazonas aumentou a intensidade no ataque, mas esbarrava no muro defensivo montado pelo Chapecoense. Aos 20 minutos, Marcelinho recebeu na direita e bateu cruzado. Marcão se recuperou no lance e defendeu. Porém, no minuto seguinte, a Chapecoense abriu o placar na bola à área. Após escanteio, Marcelinho desviou e Bruno Leonardo completou de cabeça na saída de Marcão. Amazonas 0, Chapecoense 1.
Já na rodada seguinte, o Amazonas jogou fora de casa com o Novo Horizonte de São Paulo. O jogo foi no estádio Jorge Ismael de Biase. A partida foi válida pela 11ª rodada da segunda e começou equilibrada, mas com poucas chances de gols criadas. Aos 34 minutos, o Amazonas armou um grande contra-ataque e saiu na frente. Matheus Serafim puxou pela esquerda e lançou o Jô em profundidade nas costas da defesa do Novo Horizontino, que voltava no meio campo. O atacante enxergou Enio passando livre pelo meio e tocou. Ele dominou e bateu com tranquilidade na saída de Jorge. Novo Horizontino 0, Amazonas 1. Na volta do intervalo, a Onça voltou sem alterações e manteve o controle da posse de bola dos primeiros minutos. Aos 8 minutos, Luca assustou em uma cobrança de falta que passou perto. O goleiro aurinegro fez grande intervenção aos 19 minutos quando Fabrício Daniel cobrou falta que ia em direção ao ângulo. Em vantagem, o Amazonas se portou bem defensivamente e impediu os avanços do Novo Horizontino, que tentava um empate na pressão. Mas já no acréscimo aos 52 minutos, em um escanteio mal dado para o time da casa, Danilo Barcelos cobrou de cabeça de Luca para empatar o jogo. Novo Horizontino 1, Amazonas 1. O resultado mantém o time amazonense estacionado na 14ª colocação, agora com 12 pontos. O próximo compromisso do Amazonas será daqui uma semana, na terça-feira, com o Curitiba. É isso, gente. O Esporte Clube AM fica por aqui. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau. É um Amazonas diferente. É um Amazonas diferente, com auxílio permanente, um prato cheio, passe livre, o rapidão é um tapetão. É o trabalho que transforma, é o suor da nossa gente, é o governo que entrega e é você que sai na frente. É o Amazonas diferente, é o Amazonas diferente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma.